Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos para mais uma aula de projeto de vida, uma conversa, um diálogo da terceira série do ensino médio, tá bom? Minha aula ela é online, né, expansão, mas também serve para a aula presencial para você, professor, né, se você quiser usar o vídeo, e para você, aluno, se quiser surpreender o seu professor com um resumo aí da aula do currículo paulista, tá? Do currículo em ação. Vamos lá. Avaliação formativa de competências socioemocionais. Vamos falar aqui sobre as rubricas, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal do professor Regis Oliver e acione o sininho. Vamos lá. Avaliação formativa. Você, aluno que está na terceira série do ensino médio, provavelmente você já conhece a avaliação formativa, que era feita, né, na Secretaria Digital, e agora o governo aqui do Estado de São Paulo está chegando com um novo aplicativo, né? Mas você vai continuar fazendo aí a sua autoavaliação de projeto de vida. É muito importante essa avaliação por rubricas, né? Eu costumo falar que no caso, é a avaliação por degraus, né? Porque você tem o degrau um, 2, 3 e 4 e os intermediários, né? Um de 2, 2 de 3, 3 de 4, onde ali você pode colocar ali, registrar onde você se localiza, em qual degrau você se localiza. Mas vai ter um vídeo explicativo, tá bom? Tem um vídeo explicativo. Se você nunca entrou, se você nunca entrou na autoavaliação de projeto de vida, tem um vídeo que eu vou colocar na descrição aqui para você, mas também vou tentar colocar um cardzinho aqui em cima para você, tá bom? Desse vídeo. Ou no final, né? Mas vou tentar colocar agora aqui. Se eu não conseguir agora, eu estou aí no final do vídeo, tá bom? Vamos lá. Review de CSES, né? Ali, CSES é competências socioemocionais. Review de competências socioemocionais. O que significa isso, né, professor? Qual o significado? Vai lá buscar no dicionário de inglês, né? Análise crítica. Review, né? Seria uma análise crítica. Fazer uma análise crítica das competências socioemocionais, tá bom? Essa é a nossa aula hoje de competências aí que nós vamos falar, competências em foco, quais são as competências que vão estar em foco hoje para essas aulas. Vou pegar aqui para você, só para você ver como eu estou no currículo em ação, né? Está aqui na minha mão. As competências em foco é tolerância, tá? São tolerância ao estresse, assertividade, persistência, imaginação criativa e confiança. Algumas nós já falamos, já passei o vídeo para você da assertividade, né? Tem o vídeo da persistência que eu pretendo passar, imaginação criativa e confiança. Essa aula eu vou tentar passar para os meus alunos um vídeo sobre a tolerância ao estresse, né? Essa é a importância da gente, porque o mundo ele está cada vez mais estressante, né, gente? A competição vem aumentando cada vez mais, né? Hoje é um mundo muito competitivo, não gosto disso, né? Não estou dizendo que eu gosto, porque eu não gosto desse mundo competitivo, né? Mas o mundo é competitivo e está cada vez mais competitivo, tá bom? Então a gente precisa dessa tolerância ao estresse, né? Não é que você vai aceitar viver estressado, não é isso não. A tolerância ao estresse é você ser resistente. Então, por exemplo, sabendo que você vai lidar com estresse constantemente, principalmente quem anda de carro sabe muito bem disso, né? Porque quando você entra no carro e vai pegar uma estrada, você sabe que hoje tem muitos carros. Então, a chance de você pegar um congestionamento é muito grande. E isso vai gerar o quê? Estresse. Vai gerar estresse, não tem como. É estressante, né? Ficar. Então a gente precisa aprender a lidar com esse estresse, já que eu sei, né? Então de repente sai uns minutinhos antes para evitar esse congestionamento, né? Ou se já entrei no congestionamento, não tem como sair, o carro não voa, né, gente? Não estamos aí naquele futuro onde o carro vai voar, né? Então, tolerância ao estresse. Mesmo no trabalho,
né? Tem que ser tolerante. Muita coisa acontece no seu trabalho. Eu posso registrar aqui para você o trabalho de professor, né? Quantos estresses não acontecem ali num dia de trabalho. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. Você, jovem também, aluno, né, gente? Quanto estresse muitas vezes você não enfrenta, né? Um jovem que geralmente estuda, trabalha também, né? Tá? Então, nós vamos fazer uma análise em grupo, tá ok? Como seria essa análise em grupo? Primeiro, nós precisamos entender o que são as competências socioemocionais, né? Aqui vem um resuminho, né? Elas podem ser entendidas como o modo com que você pensa, sente e se comporta, se relaciona consigo e com os outros. Como cria objetivos e decisões, como criar, né? Objetivos e decisões, como enfrentar, como que você vai enfrentar situações novas ou difíceis. São capacidades, né? São capacidades que nós desenvolvemos para o enfrentamento aí, principalmente do século XXI, que é um século bem complexo, com muitas mudanças, onde, né, a tolerância se faz muito necessária devido, né, tanto à tolerância ao estresse, né, que nós precisamos ter essa tolerância ao estresse, né, constantemente, tá bom? Como que nós vamos fazer essa análise, tá? Aqui na sua apostila, você vai ver que ele fala bastante sobre a autoavaliação logo no começo, né? Ela vem falando com vocês da autoavaliação. Fala das competências priorizadas na terceira série, né? Quais são as competências priorizadas na terceira série? Assertividade, tolerância ao estresse, imaginação criativa, persistência e confiança. Né? São as competências que você mais vai entrar em contato na terceira série. Até pensando, né, nesse término de ciclo que você está fazendo, devido ao Enem, aos vestibulares, às decisões que você já precisa tomar em relação ao trabalho, em relação ao campo profissional que você pretende seguir. Tá? Então, isso vai gerar realmente muito estresse, tá? Tem que ser muito persistente. Esse momento é um momento de muita persistência, confiança, né? E imaginação criativa, né? Trabalhar e assertividade. Já passei um vídeo para vocês sobre a assertividade, essa capacidade, né, de argumentação, essa capacidade de olhar o mundo, compreender o mundo, se situar no mundo e saber resolver os seus problemas de formas claras e objetivas, tá bom? Aqui nós fizemos, então, a análise. Como vai ser feita essa análise, né? Primeiro, você vem aqui na apostila, ele vem trazendo o significado do review de CSS, né? Competências socioemocionais. E aqui ele tem como fazer um review, como fazer uma análise crítica das competências socioemocionais. Pode ser em grupo ou pode ser individual. Tá? Aqui você vai colocar o título da situação em análise, tá bom? Qual é o título da situação? Vamos analisar uma situação, tá bom? Vamos pegar aqui um exemplo, sala de aula. Qual situação que você vai avaliar? A sala de aula. Nome da competência. Então, vamos avaliar aqui uma competência que todo mundo sabe que mas muita gente não desenvolve e acaba não praticando, que é o respeito. Tá bom? Então vamos pegar a competência respeito. Então lá, nome da competência. Já buscamos o título. Qual é o título da situação e análise? A nossa sala de aula. Tudo bem que a nossa sala de aula, ela é virtual, ela é online, mas também dá. Mas pense também numa aula presencial. Tá? Nós vamos fazer uma análise das duas situações aula online aqui do professor e a aula presencial que você tem com algum professor na sala de aula. Qual a competência que nós vamos trabalhar? É a competência respeito, ok? Como essa, como essa foi praticada? Como que essa competência foi praticada na aula que nós estamos avaliando, na aula online? Então, vamos supor o seguinte, pensando
que o professor, né, no caso sou eu, preparei essa aula para você. Como está sendo a relação de respeito do aluno em relação ao professor? Porque, de repente, você vai pensar da seguinte forma: essa aula online não serve para nada, né? Será que não serve para nada? Será que o tempo gasto do professor, que nós gastamos para preparar a aula, né, para fazer um estudo sobre o que nós vamos falar, né, precisa pesquisar o significado das palavras, né, que vem em inglês, que a gente precisa saber o que ela significa, né? Nós não sabemos de tudo, não sabemos, ainda mais quando se fala, né, nas socioemocionais, tá bom, gente? Quando a gente fala de competências socioemocionais, eu acredito que fica ainda um pouco mais complicado, porque nós, professores, também trabalhamos essas competências socioemocionais. Nós também trabalhamos o emocional, o nosso emocional. Deu uma travadinha aqui na tela do professor, não tem problema, porque você conseguiu ouvir o áudio, né? Aqui é problema de internet, tá, gente? Estou em casa, aqui no meu estúdio, fazendo a gravação para você. Às vezes acontece um problema de internet, dá uma travada, mas aqui continua. O áudio foi, né? Quando para o áudio, aí é mais complicado, tá bom? Então você fez a análise aí de como essa competência foi praticada. E aí? Foi de forma positiva ou negativa, né? Temos que ter em mente também que eu também estou fazendo essa avaliação, tá bom? Eu busco sempre o maior respeito aos meus alunos. Alguns alunos reclamam do tempo de gravação que eu faço, os 45 minutos, mas eu sou pago por uma aula de 45 minutos, que é o que eu faço em sala de aula, né? Mesmo quando eu percebo, vamos pegar a aula presencial agora, né? Como essa competência ou esta competência aparece para você na sala de aula? Hoje você não tem mais aula comigo, mas você vai acabar se lembrando que mesmo nos momentos em que tinham ali poucos alunos prestando atenção, por respeito aos alunos que estão prestando atenção, eu continuo a minha aula. Eu não paro a minha aula. Eu posso ter uma sala com 30 alunos, mas se tiver um aluno prestando atenção, eu estou lá falando. Estou lá. Outra, pode não ter ninguém prestando atenção, mas eu estou prestando atenção, porque a minha função é dar a aula. Então, eu vou dar a aula, né? Agora, se você acha a aula ruim, aí você pode falar para mim. Lembra que eu sempre falei? Você pode comunicar. Olha, professor, eu acho que dessa vez a sua aula não foi boa, por isso, por isso. Claro que você pode falar, você tem um direito de falar, né? Eu não vou brigar com ninguém. O ideal é, no caso, se eu fico sabendo, eu posso mudar. Eu posso mudar, tá bom? Mas tem que ter bons argumentos, né? Você falar, professor, sua aula não é boa. E eu pergunto por quê? É porque não é boa. Aí complicou, né? Então tem que ter bons argumentos, tá? Comentário do grupo com exemplos que justificam a análise. Então, se a sala perceber que tem mais ação negativa, esse é o momento que a sala pode expor esses momentos que ela considera negativos, né? Sem briga, é um diálogo, é uma conversa, onde você vai colocar. Você não precisa citar o nome do aluno que talvez agiu de maneira desrespeitosa. Quando você falar, né, as pessoas que agiram dessa forma vão saber que elas, né, provavelmente não agiram de uma maneira positiva em relação à aula, tá bom? Então, você pode fazer isso tanto no diálogo, como o professor pode pedir uma encenação. Então, vai lá na frente, encena para a gente como foi a cena, como foi essa atitude que foi analisada em sala de aula. Você tem três situações de análise. Você vai pegar uma outra competência. Aí você pode pegar, no caso, vamos pegar talvez, né, uma competência tolerância ao estresse, né? Momentos na sala de aula em que apareceu o estresse, que pode ser negativo ou positivo, porque você está fazendo uma análise. Então, vamos supor um momento que talvez o professor tenha perdido, né? Ele perdeu
né, ali o censo, alguma coisa do tipo. Vamos supor, né, às vezes você ouve aquele professor que às vezes ele perde ali, aí ele vira para o aluno e fala do currículo dele, né, que ele já é formado. Então, são momentos que a gente pode colocar ali, talvez, como um ponto negativo em relação à tolerância ao estresse, mas também precisa ser avaliada essa questão do aluno, né? Porque às vezes o aluno também, né, ele tira do sério, ele vai ao extremo, né, gente? Então a gente precisa perceber, né, que, olha, o professor foi tolerante, gente, porque essa situação foi muito negativa. Então é essa análise que a gente precisa realizar. Feitas as três análises, né, ali você pode fazer uma roda de conversa, né, uma roda de conversa, um diálogo, tem que expor isso aos alunos, que é um momento de diálogo, de conversa, de construção, tá bom, gente? Fez ali o diálogo, fez a conversa, né? E você vai identificar as minhas competências socioemocionais. Onde agora? Na autoavaliação. Professor, como fazer a autoavaliação? Então, tem um vídeo explicativo, né, explicativo que eu vou colocar para você explicando direitinho como que você vai entrar, como que você vai fazer ali a sua autoavaliação de projeto de vida em rubricas, subindo os degraus. Mas você sempre tem aquele exemplo que eu gosto de passar para vocês, que é o exemplo do escovar o dente, né? Que você descoloca ali, né, em todas as vezes que você tem autoavaliação. Você, né, vai fazer uma análise crítica do escovar o dente. Você escova os seus dentes como, né? Então, de repente, você coloca, escova uma vez só na hora de dormir. Aí, em que degrau você acha que você se encontra? No 1, no 2, no 3, no 4? Tendo em mente que o 4 é o, né, aquele que faz tudo, né? Então, você vai lá e coloca. Professor, mas eu escovo também depois do almoço. Então, vamos lá, 1 de 2, né? Melhorou um pouquinho, né? Tá bom? Professor, mas e se eu mentir? Então, esse é o problema de mentir na autoavaliação. Só autoavaliação não é para ganhar nota. Né? Não estou fazendo autoavaliação para ganhar nota. Eu estou fazendo autoavaliação para avaliar como eu me encontro em relação às competências socioemocionais. Então, o ideal é que você seja sincero. Porque vamos pensar no escovar o dente. Você mente, aí surge a cárie, né? Tem que tirar um dente às vezes, tem que fazer um canal. Não era necessário se você estivesse, né, ali falando a verdade e perceber que você precisa escovar mais os dentes, tá bom? Então, essa é a análise que nós vamos fazer nessa aula, uma aula de análise crítica sobre as nossas condutas e a nossa atitude. Sempre lembrando, vivemos em sociedade e em sociedade eu sempre tenho que pensar no outro. Claro que eu não posso esquecer de mim, não posso, mas eu preciso viver da maneira mais harmoniosa possível para que todos nós juntos, né, para que a gente consiga viver melhor dentro da sociedade em que nós estamos inseridos, tá bom? Você vai escolher duas competências para ser trabalhada ou em grupo, mas como a minha aula é online, né? Se a minha aula é online, é mais fácil você trabalhar um individual, né? Ou para vocês trabalharem ali dentro da sala de aula presencial com outros professores, tá? Escolham duas competências, depois você escreve no seu diário de práticas e vivências, eu vou ver qual foi a maioria e nós vamos encontrar uma maneira de tentar trabalhar essas duas competências nesse semestre na sala de aula presencial, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o canal do professor Regis Oliver, né? Mas eu sempre falo que é o nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.